Feche os olhos por um momento. Respire fundo e deixe que eu te leve para longe. Muito longe do seu mundo de confortos e facilidades. Quando abrir os olhos novamente, você não estará mais na sua cama macia, entre lençóis limpos e aquecidos. Não haverá o brilho suave do seu celular te chamando para a realidade digital. Não. Você está acordando em uma cabana de madeira tosca, onde cada tábua foi cortada à mão, encaixada com suor e determinação. O ar que entra pelos seus pulmões é cortante como uma lâmina gelada. Seus pés tocam não um piso aquecido, mas terra batida, fria e dura como pedra. O cheiro que invade suas narinas não é o aroma do café da manhã sendo preparado automaticamente. É fumaça densa de lenha queimando, misturada com o odor acre de animais no curral próximo. Você pode ouvir agora o vento uivando através das frestas da madeira, como se tentasse entrar e roubar o pouco calor que resta da fogueira que quase se extinguiu durante a noite. Há outros sons também, o mugido baixo do gado, o barulho de ferros sendo martelados na forja distante, vozes ásperas de homens que já começaram seu trabalho antes mesmo do sol nascer completamente. Este é o seu novo mundo, leitor. Você é um viking agora, e sua vida não depende mais de aplicativos, supermercados ou sistemas de aquecimento central. Sua vida depende da força dos seus músculos, da aguçada percepção dos seus sentidos e da coragem que queima dentro do seu peito, como o ferro em brasa na forja. Sente o peso dessa realidade? Enquanto você, no seu mundo moderno, talvez reclame quando a internet está lenta ou quando o café não está na temperatura ideal, aqui, neste momento, você já estaria enfrentando o seu primeiro desafio: conseguir reacender o fogo que mantém você vivo. Sem esse fogo, você não terá comida cozida. Sem esse fogo, não terá calor para sobreviver à noite. Sem esse fogo, você é apenas mais um corpo que o inverno nórdico irá reclamar para si. Levante-se agora, viking. Sinta seus músculos protestarem contra o frio, contra a superfície dura onde dormiu. Suas articulações estalam, não de velhice, mas do esforço constante que este mundo exige. Olhe ao redor. Esta cabana não é apenas sua casa, é sua fortaleza contra a morte. Cada pedaço de madeira foi colocado aqui com propósito. Cada buraco tapado com musgo e barro é uma barreira entre você e o fim. Você pode sentir agora a diferença, não pode? Entre o mundo que deixou para trás e este mundo brutal onde despertou? Aqui não existem segundas chances dadas por sistemas de suporte. Não há seguros de vida ou hospitais a uma ligação de distância. Existe apenas você, sua força e sua vontade de ver outro dia nascer. E este é apenas o começo, leitor. Este é apenas o momento em que você abre os olhos para uma realidade que testará cada fibra do seu ser. Porque agora que você despertou neste mundo, precisa aprender a primeira lição fundamental da vida viking. Despertar não é um privilégio. É uma vitória conquistada a cada dia contra forças que querem te destruir. Amanhã, trabalho sem descanso. O sol ainda não se mostrou completamente no horizonte quando você já deve estar em movimento. Na vida viking, o luxo de mais 5 minutinhos na cama simplesmente não existe. Cada minuto de luz solar é precioso. Cada momento de calor relativo deve ser aproveitado antes que o frio noturno retorne para reclamar seu domínio sobre esta terra hostil. Seus pés descalços tocam o chão gelado e você sente cada pedra, cada irregularidade da terra batida. Não há chinelos macios esperando por você. Não há piso aquecido para recebê-lo.
há apenas a realidade crua da sobrevivência. Você veste rapidamente as roupas que dormiu, porque sim, você dorme vestido aqui. Tirar a roupa significaria morrer de frio durante a noite. São roupas grossas, feitas de lã tosca e couro, que carregam um cheiro de fumaça, suor e vida. Agora você deve sair. A primeira tarefa da manhã é verificar os animais. Você caminha até o curral onde as vacas, ovelhas e porcos esperam por você. Estes não são animais de estimação, leitor. São sua reserva de vida. Cada animal representa semanas de alimentação. Cada litro de leite é a diferença entre nutrir-se ou definhar. E você pode perceber que eles também sofrem com o frio, que eles também lutam para sobreviver neste ambiente hostil. Você pega um balde de madeira, tosco, feito à mão, mas funcional, e começa a ordenhar. Suas mãos, já ásperas do trabalho constante, sentem o calor reconfortante do leite fresco. Mas há uma urgência aqui que você do mundo moderno talvez não entenda imediatamente. Este leite precisa ser processado rapidamente. Não há refrigeração. Não há conservantes. O que não for consumido ou transformado em queijo hoje pode significar fome amanhã. O cheiro do curral é penetrante. Esterco, urina, pelos molhados de animais, terra úmida. Para você que está acostumado aos ambientes esterilizados da vida moderna, este cheiro pode ser nauseante no início. Mas para o viking que você se tornou, este é o cheiro da sobrevivência. O cheiro da vida sendo mantida contra todas as probabilidades. Enquanto você trabalha, pode ouvir os outros membros da comunidade também, começando suas tarefas. O som rítmico do machado cortando lenha, porque o fogo nunca pode se extinguir completamente. Nunca. O barulho metálico de ferramentas sendo afiadas, porque uma ferramenta cega pode significar a diferença entre completar uma tarefa vital e falhar miseravelmente. Vozes chamando instruções, coordenando esforços, porque aqui todos dependem de todos para sobreviver. Depois dos animais, você precisa verificar suas provisões de comida. Você abre os baús de madeira onde estão guardados os grãos, o peixe seco, a carne salgada. E aqui está uma lição brutal que o mundo moderno te protegeu de aprender. Você pode contar cada grão, cada pedaço de carne seca. Você sabe exatamente quanto tem, e sabe exatamente quanto isso precisa durar. Não há supermercado aberto 24 horas na esquina. Não há entrega em domicílio. O que você tem é tudo o que você tem até a próxima colheita, até a próxima caça bem-sucedida, até o próximo saque frutífero. O café da manhã, se é que podemos chamar assim, é mingau de cevada. Você mistura os grãos com leite ou água, aquece sobre o fogo e come. Não há açúcar, não há sabores artificiais, não há variedade. Há apenas sustento, calorias necessárias para manter seu corpo funcionando através do trabalho brutal que o dia exigirá. E você come tudo, leitor, cada grão, cada gota, porque desperdiçar comida aqui é literalmente jogar sua vida fora. Sente como é diferente, não é? Enquanto você, no seu mundo confortável, pode escolher entre dezenas de opções no café da manhã, pode descartar comida que não gosta, pode pedir delivery se não quiser cozinhar. Aqui você come o que tem, ou simplesmente não come. E não comer significa ficar fraco. Ficar fraco significa não conseguir trabalhar. E não conseguir trabalhar significa morrer. Após a refeição escassa, mas nutritiva, o trabalho real do dia começa. Se você for homem, talvez precise reparar o telhado que o vento da noite anterior danificou, subir nas vigas de madeira escorregadias, equilibrar-se precariamente enquanto recoloca as telhas de madeira, tudo isso sem equipamentos de segurança.
sem arnês, sem nada além de sua própria habilidade e equilíbrio para impedir uma queda que poderia quebrar seus ossos ou até matá-lo. Se for época de plantio, você pegará ferramentas primitivas e lutará contra um solo que parece mais pedra do que terra. Cada sulco cavado é uma batalha. Cada semente plantada é um ato de fé de que a terra permitirá que algo cresça. Suas mãos sangram, suas costas doem de uma forma que você nunca experimentou. Mas você continua, porque parar significa que não haverá colheita. E sem colheita, não há inverno que se possa sobreviver. E as mulheres? Não pense que elas têm vida mais fácil, leitor. Elas fiam, tecem, costuram, mas não como hobby relaxante. Elas criam as roupas que manterão a família viva durante o inverno. Cada ponto é crucial. Cada remendo pode significar a diferença entre proteção adequada e morte por exposição. Elas também cozinham. Mas cozinhar aqui significa gerenciar cuidadosamente recursos escassos, fazer com que durem, garantir que nada seja desperdiçado. Você pode sentir agora o peso da responsabilidade que cada pessoa carrega? No seu mundo moderno, se você comete um erro no trabalho, talvez seja apenas embaraçoso. Aqui, um erro pode matar você e todos que dependem de você. Cada decisão tem consequências de vida ou morte. Cada tarefa deve ser executada perfeitamente, porque não há rede de segurança para pegá-lo se você falhar. E enquanto você trabalha, suando apesar do frio, sentindo cada músculo protestar contra o esforço, você pode ouvir ao longe um som que faz seu sangue acelerar. Cornetas sendo sopradas. Não é alarme de incêndio ou ambulância. É o chamado que todos os homens em idade de luta conhecem e temem ao mesmo tempo. É o chamado para as incursões. O chamado das incursões. O som da corneta ecoa pelos vales como um grito de guerra dos próprios deuses. Cada nota grave vibra nos seus ossos. Desperta algo primitivo e feroz que dorme dentro de você. Este não é apenas um som, leitor. É uma convocação que mudará completamente o curso dos próximos meses da sua vida. É o chamado que separa os homens dos meninos, os corajosos dos covardes, os vivos dos mortos. Você para o trabalho que estava fazendo. Todos param. Por um momento que parece eterno, há apenas silêncio depois que o último eco da corneta se desvanece entre as montanhas. E então, como se uma mola tivesse sido liberada, toda a aldeia explode em movimento. Homens correm em direção ao centro da comunidade, onde os barcos estão sendo preparados. Mulheres correm para buscar armas, armaduras, provisões. Crianças observam com olhos arregalados, sabendo que alguns dos homens que vêm agora podem nunca mais voltar. Você corre também, porque essa é a realidade da vida viking. Não há escolha. Quando o líder chama para uma incursão, você vai. Não importa se está cansado, se tem ferimentos não curados, se preferia ficar em casa cuidando da sua terra. Você vai porque sua sobrevivência e a sobrevivência de toda a comunidade dependem do sucesso dessas expedições. Ao chegar ao centro da aldeia, você vê um espetáculo que ao mesmo tempo impressiona e aterroriza. Os drakas, os navios vikings com suas proas esculpidas em forma de dragão, estão sendo preparados para partir. Estes não são barcos de lazer, leitor. São máquinas de guerra construídas para navegar pelos mares mais traiçoeiros e desembarcar guerreiros sedentos de batalha nas costas inimigas. Você pode sentir o cheiro forte do alcatrão que está sendo aplicado no casco dos navios, vedando cada pequena fissura que poderia permitir a entrada da água mortal do mar gelado.
Homens carregam provisões, barris de água doce que terá que durar semanas, carne seca e dura como couro, grãos que podem ser consumidos crus se necessário. Não há luxo aqui, apenas o essencial absoluto para manter a vida durante a jornada. As armas estão sendo distribuídas e verificadas. Você pega seu machado, não é uma ferramenta elegante, mas é mortal. Cada lâmina foi afiada até cortar um fio de cabelo. Cada cabo foi testado para suportar o impacto de batalha após batalha. Você também recebe um escudo redondo de madeira reforçada com ferro. Este escudo não é apenas proteção, é parte de você. Uma extensão do seu braço que pode significar a diferença entre voltar para casa ou alimentar os corvos em terras distantes. Sua armadura é simples, mas efetiva. Uma cota de malha de ferro, pesada o suficiente para ser proteção real, mas não tão pesada que impeça o movimento rápido que a batalha exige. Cada anel dessa malha foi forjado à mão, cada conexão foi testada, e mesmo assim, você sabe que ela não é garantia de nada. Você já viu homens morrerem usando armaduras similares, atravessados por lanças ou cortados por espadas que encontraram os pontos fracos da proteção. O líder da expedição fala agora, sua voz carregando a autoridade de alguém que sobreviveu a inúmeras batalhas. Ele conta sobre os alvos, mosteiros ricos na costa da Inglaterra, vilas prósperas na França, lugares onde ouro e prata esperam para ser tomados. Mas você, que agora vive neste mundo brutal, entende o que não está sendo dito. Esses lugares também estarão defendidos. Haverá homens dispostos a morrer para proteger suas riquezas. E muitos de vocês não voltarão para contar sobre a vitória. Você olha ao redor e vê rostos que conhece desde a infância. Bjorn, que te ensinou a usar o machado. Eric, cujo filho nasceu apenas 2 luas atrás. Olaf, que prometeu à esposa que esta seria sua última incursão. Todos têm medo nos olhos, mas também determinação. Porque esta não é uma aventura romântica, é uma necessidade de sobrevivência. O que trouxerem de volta dessas terras distantes pode significar a diferença entre passar o inverno confortavelmente ou assistir as crianças da aldeia morrerem de fome. As mulheres se aproximam agora para as despedidas. Não há lágrimas dramáticas ou promessas açucaradas. Há beijos firmes, abraços que tentam memorizar cada detalhe do corpo amado. Palavras sussurradas que podem ser as últimas que compartilharão. Você vê esposas entregando amuletos aos maridos, pequenos martelos de Thor, runas esculpidas em osso, mechas de cabelo de filhos pequenos. Estas não são superstições vazias, são âncoras de esperança em um mundo onde a morte espreita em cada onda do mar. Sua própria despedida é breve, mas intensa. Você sente o peso da responsabilidade, não apenas de sobreviver, mas de retornar com riquezas suficientes para manter sua família viva durante os meses escuros que virão. Você promete voltar, mas ambos sabem que promessas não controlam o destino. O que controla o destino são sua habilidade com as armas, sua coragem na batalha e a sorte que os deuses podem ou não decidir te conceder. Agora é hora de embarcar. Você coloca o pé no Draca e sente imediatamente a diferença entre terra firme e o mundo instável do mar. O barco balança suavemente no pier, mas você sabe que em alto mar, esse balanço se tornará violento, que testará não apenas seu estômago, mas sua sanidade mental. Você encontra seu lugar no banco de remadores e pega os remos pesados de madeira. O capitão do navio grita a ordem de partida. Os remos tocam a água em uníssono e o Drakkar começa a se afastar da costa. Você pode ouvir os cantos de despedida vindos da praia.
vozes que se tornam cada vez mais distantes até desaparecerem completamente no vento. Agora existe apenas o mar à frente, o céu cinzento acima e a incerteza absoluta sobre o que os próximos dias ou semanas trarão. Você rema com força, sentindo os músculos das costas e braços começarem a queimar com o esforço. Mas este é apenas o começo, leitor. Você tem semanas de remo pela frente, através de mares que podem se tornar tumultuosos sem aviso, sob céus que podem despejar tempestades capazes de destruir o navio inteiro. E no final dessa jornada marítima brutalmente difícil, esperará por você algo ainda mais perigoso. A batalha pela sua vida contra homens que lutarão com a mesma desesperação que você sente agora. Sente o peso dessa realidade se assentando sobre você, enquanto você, no mundo moderno, pode viajar de avião com GPS, previsão do tempo precisa e sistemas de emergência. Aqui você depende apenas das estrelas para a navegação, da experiência do capitão para interpretar os sinais do tempo e da proteção dos deuses para chegar vivo ao destino. Não há plano de voo, não há torre de controle, não há resgate disponível se algo der errado. Há apenas você, o mar, e o destino incerto que espera nas terras distantes. A travessia no mar. O primeiro dia de navegação ainda carrega um pouco da euforia da partida, mas isso se desvanece rapidamente quando a realidade do mar aberto se impõe sobre você. O dracar corta as ondas com sua proa afiada, mas cada movimento da embarcação é transmitido diretamente para seus ossos. Você sente cada subida e descida, cada balanço lateral que ameaça te jogar para fora do banco onde rema. Suas mãos já começam a formar bolhas nos primeiros dias. Os remos de madeira são ásperos e o movimento constante e repetitivo rapidamente desgasta a pele das palmas. Mas você não pode parar de remar, leitor. Parar significa que o barco perde velocidade. E perder velocidade no mar pode significar ser apanhado por uma tempestade ou não chegar ao destino antes que as provisões se esgotem. A comida a bordo é mínima e monótona. Peixe seco que você precisa mastigar por longos minutos até conseguir engolir. Água que rapidamente adquire um gosto horrível nos barris de madeira e ocasionalmente um pedaço de carne salgada que queima a garganta. Você come não porque gosta, mas porque precisa manter o corpo funcionando. E você bebe com parcimônia, sempre consciente de que a água doce é limitada e não há fonte para reabastecê-la até chegar ao destino. Dormir no barco é um desafio que você, do mundo moderno, não pode nem imaginar. Não há cabines, não há beliches confortáveis. Você dorme no próprio banco de remo, enrolado em uma pele de animal, tentando se proteger do vento gelado que nunca para de soprar. O barco nunca para de se mover, nunca para de balançar, e você precisa aprender a dormir, segurando-se firmemente para não ser jogado no mar durante a noite. E o frio? O frio é um inimigo constante e implacável. Suas roupas ficam úmidas da borrifo do mar e nunca tem chance de secar completamente. O vento corta através de qualquer proteção que você pensa ter, encontrando cada abertura nas suas vestimentas e congelando sua pele. Seus dedos ficam tão gelados que mal consegue segurar os remos, mas você continua remando porque parar significa morrer de frio. Depois de alguns dias no mar, você começa a experimentar algo que os vikings chamavam de loucura do mar. A imensidão infinita da água ao redor, o movimento constante que nunca cessa, a privação do sono e da comida adequada começam a afetar sua mente. Você vê coisas que não estão lá, ilhas no horizonte que desaparecem,
quando você olha diretamente, criaturas marinhas que podem ser reais ou produto da sua imaginação fatigada. Mas é quando o tempo fica realmente ruim que você entende por que tantos vikings nunca voltam dessas viagens. As tempestades do Atlântico Norte são forças da natureza que humilham qualquer tentativa humana de controle. Você vê no horizonte uma parede negra de nuvens se aproximando e sabe que nas próximas horas lutará pela sua vida contra o poder bruto do oceano. Quando a tempestade atinge, é como se os próprios deuses tivessem decidido destruir vocês. Ondas tão altas quanto casas se erguem ao redor do barco, ameaçando esmagá-los a qualquer momento. O vento uiva com uma força que você nunca imaginou possível, carregando sal e água que cortam sua pele como pequenas lâminas. O barco é jogado para cima e para baixo, como um brinquedo nas mãos de uma criança furiosa. Você se agarra a qualquer coisa sólida que conseguir encontrar, porque ser jogado ao mar durante uma tempestade é sentença de morte instantânea. Não há coletes salva-vidas, não há botes de resgate, não há rádio para pedir ajuda. Há apenas você, sua força e sua determinação de não permitir que o mar o reclame. Homens ao seu redor vomitam violentamente, parte por causa do enjoo do movimento extremo, parte por causa do terror puro que congela o estômago. A chuva cai em torrentes que tornam impossível manter os olhos abertos. Cada gota é como uma pedra pequena sendo atirada contra sua pele já castigada pelo sal. A água se acumula no fundo do barco, e homens precisam parar de remar para tirar a água com baldes, numa luta desesperada para impedir que o Draca seja engolido pelas ondas. E então, tão repentinamente quanto começou, a tempestade passa, o mar se acalma, as nuvens se abrem, revelando estrelas que você havia esquecido que existiam. Mas quando você olha ao redor, percebe que nem todos sobreviveram. Alguns homens foram levados pelas ondas, outros feridos gravemente quando foram jogados contra as estruturas do barco. Vocês param para tratar dos feridos e lamentar os mortos, mas não há tempo para luto prolongado. O mar não espera por ninguém, e vocês ainda têm uma jornada longa pela frente. Durante essas travessias intermináveis, você aprende lições sobre si mesmo que nunca descobriria no conforto da vida moderna. Aprende que pode suportar dor física além do que imaginou possível. Aprende que pode funcionar com muito pouco sono, muito pouca comida, e em condições que pareciam impossíveis de suportar. Mas também aprende sobre os limites da resistência humana, sobre como o corpo e a mente podem começar a falhar quando pressionados além de certos pontos. A navegação é feita apenas por observação das estrelas e pela experiência do capitão em ler os sinais do mar e do céu. Não há instrumentos precisos, não há mapa detalhado. Há apenas o conhecimento passado, de geração em geração, sobre correntes marítimas, padrões de vento e as posições das constelações. Um erro de navegação pode levar vocês para o mar aberto, sem retorno, ou contra rochas que despedaçarão o barco em segundos. E sempre presente na sua mente, está a consciência de que esta travessia brutal é apenas o prelúdio. O que espera por vocês nas costas distantes não é descanso e recuperação, mas batalha. Vocês chegarão ao destino exaustos, feridos, com provisões esgotadas e moral abalado pelas dificuldades da viagem. E então terão que lutar contra homens descansados, bem alimentados e defendendo suas próprias casas. Você pode sentir agora a diferença abismal entre suas viagens modernas e esta jornada de sobrevivência? Quando você viaja de avião hoje, reclama se o voo atrasa 2 horas, se a comida não está boa
se não há entretenimento suficiente. Aqui você passaria semanas em condições que testariam os limites da resistência humana, sabendo que mesmo sobreviver à viagem é uma vitória em si mesma. Mas finalmente, depois de semanas que parecem uma eternidade, você vê uma linha escura no horizonte que não desaparece quando você olha diretamente. Terra. O destino está à vista, e com ele a promessa de batalha, saque. E talvez, se os deuses permitirem, retorno vitorioso para casa. O saque e a batalha. A costa inimiga aparece diante de vocês como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Depois de semanas no mar, a visão da terra firme deveria trazer alívio, mas traz apenas a adrenalina fria da batalha iminente. Você sabe que nas próximas horas testará não apenas sua coragem, mas sua própria vontade de viver contra homens que lutarão com a mesma desesperação. O Drakkar desliza silenciosamente em direção à praia, na escuridão antes do amanhecer. Este é o momento mais perigoso, quando vocês estão mais vulneráveis, meio nadando, meio correndo na água rasa, carregando armas pesadas enquanto tentam alcançar terra firme. Se forem descobertos agora, tornam-se alvos fáceis para arqueiros posicionados nas dunas ou penhascos. Seus pés tocam a areia molhada e você sente uma estranha mistura de alívio e terror. Alívio por finalmente sair do barco, que foi sua prisão balançante por semanas. Terror pelo que está por vir. Você ajuda a puxar o Drakkar para a praia, cada homem trabalhando em silêncio absoluto. Um som, uma palavra desnecessária, pode alertar os vigias e transformar uma invasão surpresa em massacre. As armas são distribuídas rapidamente. Seu machado parece mais pesado agora, depois das semanas de privação e exaustão no mar. Seu escudo está úmido da água salgada, mas sólido na sua mão esquerda. A armadura de malha que carrega está fria contra seu corpo, mas você sabe que em breve pode estar quente com seu próprio sangue, ou o sangue dos inimigos. O líder faz gestos silenciosos indicando a direção do alvo, uma vila costeira que os exploradores anteriores disseram estar cheia de riquezas. Mas você sabe que cheia de riquezas também significa bem defendida. Nenhum lugar acumula tesouros sem ter homens dispostos a morrer para protegê-los. A marcha em direção ao alvo é tensa. Cada passo pode ser sobre uma armadilha. Cada sombra pode esconder um sentinela. Você se move em formação, cada homem cobrindo o companheiro ao lado, todos os sentidos alertas para qualquer sinal de perigo. O suor escorre pela sua testa, apesar do frio matinal. Suor de nervosismo, de antecipação, de medo controlado, mas sempre presente. Então você vê a vila diante de vocês, ainda adormecida na luz fraca da madrugada. Casas de pedra e madeira, estábulos com animais, talvez uma pequena igreja com seu sino silencioso. Parece pacífica, quase idílica. Mas você sabe que essa paz está prestes a ser despedaçada pela violência mais brutal que os humanos podem infligir uns aos outros. O sinal de ataque é dado. Um grito de guerra selvagem rasga o silêncio matinal como um rugido de fera ferida. Dezenas de vozes se juntam ao grito, e vocês correm em direção à vila como uma avalanche humana de ferro e fúria. Este não é mais o tempo da cautela. Agora é o tempo da violência pura e sem restrições. As primeiras resistências aparecem rapidamente. Homens saem correndo das casas, alguns ainda vestindo roupas de dormir, pegando qualquer arma que conseguem encontrar.
Você vê o terror nos olhos deles, o mesmo terror que você sentiria se homens selvagens invadissem sua casa no meio da noite. Mas não há tempo para empatia agora. Há apenas a necessidade brutal de matar ou morrer. Seu primeiro combate é com um homem mais velho, que empunha uma lança de forma desajeitada. Você pode ver que ele não é guerreiro. Talvez seja agricultor, talvez artesão. Mas ele está entre você e a sobrevivência da sua família em casa. Então deve morrer. Seu machado corta o ar e encontra carne. O som é algo que ficará gravado na sua memória para sempre. Não apenas o ruído do ferro cortando o osso, mas o grito que o homem solta quando percebe que vai morrer. O sangue espirra na sua face, quente e salgado. Parte dele entra na sua boca e você sente o gosto metálico, viscoso da morte. Mas não há tempo para nojo ou reflexão. Outros inimigos se aproximam e cada segundo de hesitação pode significar sua própria morte. A batalha se torna um caos de gritos, ferro batendo contra ferro, cheiro de sangue e suor. Você luta lado a lado com homens que conhece há décadas, protegendo as costas uns dos outros, movendo-se como uma unidade mortal através da vila. Casas pegam fogo, não por acidente, mas propositalmente. O fogo força as pessoas para fora dos esconderijos, facilita o saque e cria o terror psicológico que pode quebrar a resistência inimiga. Você vê mulheres e crianças correndo em pânico, e por um momento sua humanidade luta contra a necessidade brutal da sobrevivência. Mas este não é o mundo moderno onde pode haver compaixão sem consequências. Aqui, mostrar misericórdia pode significar que essas mesmas pessoas peguem em armas e matem você ou seus companheiros. A realidade da vida viking é que não há espaço para a moralidade refinada. Há apenas a escolha entre ser predador ou presa. Você invade uma das casas maiores, esperando encontrar riquezas. Dentro, encontra uma família aterrorizada escondida em um canto. Pai, mãe, 2 crianças pequenas. Os olhos deles imploram por misericórdia que você não pode dar. Este é o momento mais brutal da sua nova realidade. Entender que sua sobrevivência depende do sofrimento deles. Você toma o ouro que encontram escondido, os objetos de valor, a comida armazenada, e parte de você morre um pouco com cada ato, mesmo sabendo que é necessário. A resistência organizada da vila finalmente se forma. Guerreiros mais experientes se agrupam na praça central, criando uma formação defensiva com lanças e escudos. Estes homens sabem lutar. E você pode ver nos olhos deles a mesma determinação feroz que você sente. Eles lutarão até a morte para proteger suas famílias e suas casas. O confronto é brutal e direto. Escudos batem contra escudos, lanças procuram espaços entre armaduras, machados procuram carne exposta. Você sente uma lança raspar sua costela, deixando um corte ardente que queima como ferro quente. Seu próprio machado encontra o braço de um inimigo, e você sente a resistência do osso antes que a lâmina corte completamente. Homens caem ao seu redor. Alguns são seus companheiros, outros são inimigos. Na confusão da batalha, às vezes é difícil distinguir. Há apenas movimento, violência e a necessidade desesperada de continuar lutando, até que só restam os vivos e os mortos. Você pisa em corpos caídos, escorrega no sangue que torna o chão traiçoeiro. Luta para manter o equilíbrio enquanto continua balançando suas armas. O cheiro da batalha é algo único e nauseante. Sangue, suor, medo, excrementos humanos liberados na morte, fumaça dos incêndios, tudo se mistura numa atmosfera que ataca todos os seus sentidos.
Você respira essa atmosfera da morte porque não tem escolha, e ela se torna parte de você de uma forma que nunca sairá completamente. Gradualmente, a resistência se quebra. Os defensores sobreviventes fogem ou se rendem, e a vila está sob controle dos invasores. Mas a vitória tem um preço terrível. Você olha ao redor e vê companheiros que nunca mais voltarão para casa. Bjorn, que te ensinou a lutar, está caído com uma lança atravessando o peito. Erik, cujo filho nasceu antes da viagem, sangra de ferimentos que você sabe que são mortais. A vitória tem gosto de cinzas na sua boca. Agora vem o saque propriamente dito. Vocês reviram cada casa, cada celeiro, cada esconderijo possível em busca de qualquer coisa de valor. Ouro, prata, joias, armas, ferramentas, comida, animais, até mesmo pessoas que podem ser vendidas como escravos em outros lugares. Tudo tem valor quando sua comunidade em casa está lutando para sobreviver ao inverno que se aproxima. Você carrega sacos pesados de grãos roubados, metais preciosos que representam meses de alimentação para sua família. Mas cada passo é doloroso, não apenas pelo peso, mas pelas feridas que recebeu na batalha. Você sente sangue escorrendo dentro da sua armadura, sente músculos protestando contra o esforço, sente a exaustão total de quem lutou pela vida e venceu. O retorno, festejo e luto. A viagem de retorno é uma prova de resistência que testa não apenas seu corpo ferido, mas também sua sanidade mental. Os Drakas estão pesados com o saque, o que os torna mais lentos e mais difíceis de manobrar nas ondas. Cada tempestade que enfrentam agora é mais perigosa, porque os barcos respondem de forma diferente, mais pesada, aos movimentos do mar. Você rema com ferimentos que não cicatrizaram adequadamente, músculos que protegem a cada movimento. A comida está melhor agora. Parte do saque incluiu provisões da vila atacada. Mas você come sem prazer, apenas por necessidade. O gosto da comida se mistura com o gosto amargo da memória do que fez para obtê-la. Durante as longas horas de remo, sua mente processa os eventos da batalha repetidamente. Você vê os rostos dos homens que matou, ouve seus gritos finais, sente novamente o momento exato quando suas armas encontraram carne humana. Estes não são pesadelos que pode acordar e esquecer. São memórias reais que se tornaram parte permanente de quem você é agora. Alguns dos feridos não sobrevivem à viagem de volta. A infecção toma conta de ferimentos que pareciam menores, e você assiste homens que lutaram corajosamente na batalha morrerem lentamente, delirando com febre, chamando pelos nomes das esposas e filhos que nunca mais verão. Seus corpos são entregues ao mar com honras simples, mas sinceras, porque não há cemitério sagrado esperando por eles. Quando finalmente avistam a costa familiar, há uma mistura estranha de alívio e apreensão. Alívio por terem sobrevivido à jornada e estarem quase em casa. Apreensão porque agora precisam enfrentar as famílias dos homens que não voltaram. Precisam explicar mortes que talvez pudessem ter sido evitadas. Precisam carregar o peso de serem sobreviventes quando outros não foram. A recepção na praia é intensa e emocional. Mulheres correm para a água para ajudar a puxar os barcos, procurando desesperadamente pelos rostos dos maridos, filhos e irmãos. Você vê o momento exato quando algumas delas percebem que seus entes queridos não estão entre os que retornaram. Os gritos de alegria se misturam com gemidos de perda,
criando uma sinfonia complexa de emoções humanas em seu extremo. Sua própria família corre ao seu encontro. Mãos tocam seu rosto, verificando se você está realmente ali, se está realmente vivo. Há lágrimas de alívio, mas também há algo novo nos olhos das pessoas. Uma consciência de que você mudou, de que fez coisas que o transformaram em algo ligeiramente diferente do homem que partiu meses atrás. O saque é descarregado e contabilizado publicamente. Há ouro suficiente para comprar grãos para o inverno. Há armas novas que fortalecerão as defesas da aldeia. Há tecidos finos que manterão as famílias aquecidas durante os meses frios. Materialmente, a expedição foi um sucesso, mas o preço em vidas humanas, tanto dos inimigos quanto dos companheiros, pesa pesado sobre toda a comunidade. Naquela noite, há uma festa de boas-vindas, mas também um ritual de luto pelos caídos. Hidromel é servido, uma bebida doce e forte feita de mel fermentado que queima a garganta e aquece o estômago. Você bebe não para comemorar, mas para tentar adormecer as memórias que assombram sua mente. Mas o álcool não apaga o que você viu e fez, apenas torna as lembranças mais vívidas e dolorosas. Histórias da batalha são contadas e recontadas. Cada narração adiciona detalhes, cada versão magnifica a coragem dos participantes e minimiza o terror que realmente sentiram. Você participa dessa tradição porque é esperado, mas internamente luta contra a necessidade de romantizar o que foi simplesmente brutal e necessário. Os mortos são honrados com canções que contam suas bravuras, suas virtudes, seus feitos em vida. Suas armas são passadas para filhos ou irmãos mais novos, numa cerimônia que representa continuidade, mas também lembra a todos que a morte é sempre uma companhia próxima na vida viking. Você canta as canções fúnebres, mas sua voz falha quando chega aos versos sobre homens específicos que viu morrer. As viúvas se aproximam de você e dos outros sobreviventes, querendo saber os detalhes exatos de como seus maridos morreram. Elas precisam saber se eles morreram corajosamente, se sofreram, se pensaram nas famílias nos momentos finais. Você conta o que pode, omite os detalhes mais brutais, mas ainda assim vê como suas palavras tanto consolam quanto torturam essas mulheres que agora enfrentarão o inverno sozinhas. Crianças órfãs da expedição circulam pela festa, algumas muito pequenas para entender completamente o que aconteceu. Elas procuram pelos pais com olhos confusos, e você sabe que a comunidade terá que encontrar formas de cuidar delas. Na sociedade viking, órfãos se tornam responsabilidade de todos, mas isso não diminui a tragédia individual de cada criança que nunca mais verá o pai. À medida que a noite avança e o hidromel faz efeito, as emoções se intensificam. Homens choram abertamente pela perda de irmãos de armas. Mulheres se consolam mutuamente, compartilhando uma dor que só outras viúvas podem realmente entender. Há momentos de raiva também. Questionamentos sobre se a expedição era realmente necessária, se algumas mortes poderiam ter sido evitadas. Você se encontra observando tudo isso com uma perspectiva estranha, como se estivesse parcialmente separado dos eventos. Parte de você ainda está na batalha, ainda sente o peso do machado na mão, ainda vê os olhos dos homens que matou. Outra parte de você está tentando se reconectar com esta vida doméstica, com estas pessoas que não viveram o que você viveu. Quando finalmente se retira para sua própria casa, você tenta dormir, mas descobre que isso se tornou difícil.
cada vez que fecha os olhos, vê cenas da batalha. Cada barulho na noite faz você se preparar para combate. Sua família dorme pacificamente ao lado, mas você fica acordado, guardião involuntário de memórias que não pode compartilhar completamente. Sente como a experiência o mudou permanentemente? Enquanto você, no mundo moderno, pode voltar de viagens com apenas histórias interessantes para contar, aqui você volta carregando o peso de ter matado, de ter visto companheiros morrerem, de ter participado de violência que deixa marcas permanentes na alma. O saque trouxe riqueza material, mas também trouxe um tipo de pobreza espiritual que nunca mais será totalmente curada. E mesmo assim, você sabe que em alguns meses, quando chegarem notícias de outras oportunidades de saque, quando os suprimentos começarem a ficar baixos novamente, você considerará partir em outra expedição. Porque esta é a realidade da vida viking, um ciclo eterno de violência necessária, separação dolorosa e retorno carregado de glória e trauma em partes iguais. A noite viking, descanso ilusório. Nas semanas que seguem ao retorno da expedição, você tenta retomar a rotina normal da vida na aldeia, mas rapidamente descobre que normal não existe mais para você. As tarefas cotidianas que antes preenchiam completamente seus dias agora parecem estranhas, quase irreais comparadas à intensidade brutal da experiência que viveu. De manhã, você ainda acorda antes do sol, mas agora não é apenas o frio que te desperta. São os pesadelos que se tornaram seus companheiros constantes. Sonhos onde você revive a batalha, onde vê novamente os rostos dos homens que matou, onde ouve os gritos dos companheiros caindo ao seu lado. Você desperta suado apesar do frio, coração disparado, mão instintivamente procurando pela empunhadura do machado que mantém sempre próximo. Suas mãos, que antes eram simplesmente calejadas pelo trabalho duro, agora carregam cicatrizes específicas da batalha. Cortes curados deixaram marcas permanentes que você toca inconscientemente durante o dia. Lembretes físicos de momentos quando esteve a segundos de perder a vida. Cada cicatriz conta uma história de violência sobrevivida, mas também de inocência perdida para sempre. O trabalho na fazenda continua, porque a vida não para acomodar traumas psicológicos. Você corta lenha, cuida dos animais, repara ferramentas, mas parte da sua mente está sempre alerta, sempre preparada para combate. Um barulho inesperado faz você se virar rapidamente, mão indo para a arma. Uma sombra que se move de forma estranha desperta reflexos de batalha que agora são parte permanente do seu sistema nervoso. Suas interações sociais mudaram também. Com outros veteranos de expedições, há uma compreensão silenciosa, um reconhecimento mútuo de experiências compartilhadas que não precisam ser verbalizadas. Vocês se olham nos olhos e sabem que todos carregam o mesmo peso, as mesmas memórias que nunca serão completamente apagadas. Há conforto nessa irmandade, mas também isolamento do resto da comunidade que não viveu essas experiências. Com as mulheres e crianças, as conversas são diferentes agora. Há uma barreira invisível criada pelo que você fez, pelo que viu. Eles olham para você com uma mistura de respeito e apreensão, reconhecendo que você se tornou algo mais perigoso, mais mortal do que era antes. Suas próprias crianças às vezes parecem intimidadas por você, sentindo instintivamente que o pai que voltou é ligeiramente diferente daquele que partiu. As noites são particularmente difíceis. Depois que a família dorme, você frequentemente fica acordado, alimentando o fogo
não apenas para manter o calor, mas porque a luz das chamas oferece algum conforto contra as escuridões da mente. Você fica sentado, olhando as chamas dançarem, tentando processar experiências para as quais não existem palavras adequadas. O inverno chega com sua brutalidade habitual, mas agora você tem recursos para enfrentá-lo melhor. O ouro da expedição comprou grãos suficientes. As peles saqueadas mantêm a família aquecida. As ferramentas roubadas tornam o trabalho mais eficiente. Materialmente, vocês estão melhor do que estariam sem a expedição. Mas você se pergunta se o preço psicológico valeu a pena. Durante as longas noites de inverno, quando tempestades de neve isolam completamente a aldeia do mundo exterior, as pessoas se reúnem nas casas maiores para contar histórias, compartilhar calor, passar o tempo. As histórias da sua expedição são contadas e recontadas, mas sempre de forma idealizada. A violência brutal torna-se combate heróico. O terror paralisante vira coragem testada. Os mortos se transformam em heróis que alcançaram Valhalla. Você participa dessas narrações porque é esperado, mas internamente luta contra a necessidade cultural de romantizar o que viveu. Cada vez que a história é contada, a realidade se distancia um pouco mais, substituída por uma versão que a comunidade pode aceitar e admirar. Mas você lembra da verdade, do cheiro de sangue, do peso do machado cortando carne, do terror nos olhos dos homens que matou. As crianças escutam essas histórias com olhos brilhantes, já sonhando com um dia em que serão velhas o suficiente para participar de suas próprias expedições. Você as observa e sente uma mistura de orgulho e horror. Orgulho porque elas veem coragem, onde você viu principalmente necessidade. Horror porque sabe que algumas dessas crianças crescerão para viver as mesmas experiências traumáticas que você carrega agora. Há momentos de paz genuína também, quando você segura seus próprios filhos, quando compartilha uma refeição quente com a família, quando completa um trabalho bem feito na fazenda. Nesses momentos, a vida parece quase normal, quase como era antes da expedição. Mas sempre há uma consciência subjacente de que essa paz é temporária, de que outras expedições virão, de que o ciclo de violência e separação continuará. Você desenvolve rituais pessoais para lidar com o trauma. Talvez mantenha as armas sempre afiadas e prontas, não apenas por necessidade prática, mas porque o ato de cuidar delas oferece algum controle sobre memórias caóticas. Talvez faça oferendas específicas aos deuses, pedindo não apenas proteção futura, mas também alívio do peso das ações passadas. A religião viking oferece algumas estruturas para lidar com a violência. Os deuses são guerreiros, valorizam a coragem em batalha, prometem que morrer bem em combate leva a Valhalla. Mas mesmo essas crenças não eliminam completamente a dor psicológica de ter tirado vidas humanas, de ter visto companheiros morrerem, de carregar a responsabilidade por sofrimento causado a famílias distantes. Às vezes, durante o trabalho solitário, você se pega pensando nos inimigos que matou. Pergunta-se se eles tinham filhos, se suas famílias ainda choram por eles, se suas comunidades se recuperaram dos ataques. Essas não são perguntas que pode compartilhar com outros. Demonstrar muita empatia pelos inimigos pode ser visto como fraqueza, mas elas persistem na sua mente, lembretes de que cada ação tem consequências humanas reais. Sente como a experiência criou uma divisão permanente na sua vida? Ao antes, quando a violência era teórica, quando a morte era algo que acontecia com outros.
quando você podia dormir sem pesadelos, e ao depois, quando você sabe intimamente como é matar, quando a morte se tornou companheira familiar, quando o sono se tornou campo de batalha para memórias traumáticas. E mesmo assim, conforme o inverno progride e os suprimentos são cuidadosamente racionados, você sabe que quando chegarem notícias de novas oportunidades de saque, considerará partir novamente. Porque essa é a realidade brutal da vida viking. Não há alternativas viáveis para a violência organizada como meio de sobrevivência. A escolha não é entre paz e guerra, mas entre ser predador ou presa. Por que você não sobreviveria? E agora chegamos ao final desta jornada através da vida de um viking no auge das incursões. Você viveu através da imaginação experiências que testaram os limites extremos da resistência humana. Viu como era realmente sobreviver em um mundo onde cada dia era uma batalha contra a morte, onde cada decisão podia determinar não apenas seu próprio destino, mas o destino de todos que dependiam de você. Mas agora, preciso te contar uma verdade dura, uma verdade que talvez você já tenha começado a perceber durante esta jornada. Você não sobreviveria como um viking real. E não é uma questão de coragem pessoal ou força de caráter. É uma questão de como o mundo moderno moldou você de formas que tornariam impossível a adaptação a essa vida brutal. Pense por um momento nas necessidades básicas que considera garantidas. Água limpa disponível sempre que tem sede. Comida variada e abundante disponível a qualquer hora. Aquecimento que funciona com o toque de um botão. Assistência médica a uma ligação de distância. Como um viking, você teria que conquistar cada uma dessas necessidades através de trabalho físico constante, planejamento cuidadoso e, frequentemente, através de violência. Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro sem comer, simplesmente porque não havia comida disponível? Quando foi a última vez que trabalhou até suas mãos sangrarem, porque parar de trabalhar significaria morte? Seu corpo, moldado pela vida moderna, não teria a resistência necessária. Músculos desenvolvidos em academias são diferentes dos músculos forjados por necessidade de sobrevivência. Você pode correr em uma esteira por 1 hora, mas conseguiria remar por semanas em mares tempestuosos? Pode levantar pesos impressionantes em condições controladas, mas conseguiria manejar um machado em batalha real quando sua vida dependesse de cada movimento? Mas talvez ainda mais importante que a resistência física seja a resistência mental. Você foi criado em um mundo onde a violência é amplamente controlada por instituições, onde a morte é medicalizada e escondida, onde o sofrimento é algo a ser evitado sempre que possível. Como reagiria ao ser forçado a matar outro ser humano para sobreviver? Como lidaria com ver companheiros íntimos morrerem em suas mãos, sabendo que você pode ser o próximo? A vida viking não oferecia o luxo da contemplação moral prolongada. Quando o inimigo avançava com uma lança, você tinha segundos para decidir entre matar ou morrer. Não havia tempo para considerar as implicações éticas, para ponderar sobre a humanidade compartilhada, para buscar soluções não violentas. Havia apenas a necessidade animal e imediata de sobreviver. Você foi condicionado a esperar justiça, a acreditar que sistemas existem para protegê-lo, que alguém virá em seu socorro quando as coisas ficarem difíceis. Os vikings não tinham essas expectativas. Eles entendiam visceralmente que o mundo era um lugar hostil, onde apenas os mais fortes, mais espertos e mais determinados sobreviviam. Eles não esperavam justiça,
Eles a criavam com suas próprias mãos. Pense na sua relação com o desconforto. Quando tem fome, come imediatamente. Quando sente frio, ajusta o termostato. Quando sente dor, toma um analgésico. Quando está entediado, liga a televisão ou navega na internet. Sua vida inteira é estruturada para minimizar desconforto e maximizar conveniência. Um viking passava meses inteiros em desconforto constante. Frio que penetrava até os ossos, fome que roía o estômago, ferimentos que tinham que curar sozinhos, monotonia de trabalho que nunca terminava. E eles não apenas suportavam isso, eles funcionavam efetivamente apesar disso. Mantinham relacionamentos, tomavam decisões importantes, lutavam quando necessário. Sua mente foi treinada para processar informações rapidamente, mas superficialmente, para mudar o foco constantemente, para ser estimulada continuamente. A mente viking precisava ser capaz de concentração intensa, por longos períodos, de paciência extrema, de capacidade de funcionar efetivamente com informações limitadas e sem estimulação externa constante. Você foi criado para ser especialista em uma área limitada, para depender de outros especialistas para necessidades fora da sua expertise. Um viking tinha que ser generalista competente, guerreiro, agricultor, construtor, navegador, político, tudo ao mesmo tempo. Não havia divisão de trabalho complexa que permitisse ignorância de habilidades de sobrevivência básicas. Suas expectativas sobre relacionamentos também foram moldadas por um mundo de abundância relativa. Você espera que relacionamentos forneçam apoio emocional, crescimento pessoal, realização. Os relacionamentos viking eram principalmente sobre sobrevivência mútua. O amor existia, mas era luxo secundário, a necessidade de parceiros que pudessem contribuir efetivamente para a sobrevivência da família. E talvez mais fundamentalmente, você foi criado para acreditar que a vida humana tem valor intrínseco, que toda pessoa merece certas considerações básicas, que existe algo errado com sistemas que sacrificam indivíduos pela sobrevivência do grupo. Essas são crenças nobres, desenvolvidas em sociedades com recursos suficientes para permitir tais luxos morais. Os vikings viviam na escassez absoluta, onde tais ideais morais, por mais admiráveis que sejam, podiam significar extinção. Eles desenvolveram sistemas de valores que priorizavam a sobrevivência do grupo acima do conforto individual, que viam a violência não como mal moral, mas como ferramenta necessária, que mediam o valor humano principalmente em termos de contribuição para a sobrevivência comunitária. Isso não os tornava monstros morais, tornava-os pessoas adaptadas a um ambiente que exigia escolhas que você nunca teve que fazer. Eles amavam suas famílias tanto quanto você ama as suas, mas expressavam esse amor através de ações que garantiam sobrevivência, não através de expressões emocionais que o mundo moderno valoriza. Então sim, leitor, a verdade é dura, mas inescapável. Você não sobreviveria como um viking. Não porque você é fraco ou covarde, mas porque você é produto de um mundo totalmente diferente. Suas forças são adaptadas para os desafios da vida moderna. Suas fraquezas são resultado de nunca ter sido testado pelos desafios que a vida viking apresentava diariamente. E talvez isso seja bom. O mundo progrediu precisamente porque pessoas como você não precisam mais viver como os vikings viviam. A civilização desenvolveu alternativas à violência constante, sistemas que protegem os fracos,
abundância que permite moralidade mais refinada. Esses são avanços genuínos da humanidade. Mas ao entender como os vikings viviam, talvez você possa apreciar melhor tanto a brutalidade que seus ancestrais enfrentaram, quanto os privilégios que você herdou. Eles viveram para que você não precisasse viver como eles. Eles pagaram preços em sangue, suor e trauma psicológico para que você pudesse ter escolhas que eles nunca tiveram. A vida viking não era romântica. Não era heróica no sentido que os filmes sugerem. Era necessária, brutal e frequentemente curta. Eles fizeram o que precisavam fazer para sobreviver em um mundo que não oferecia alternativas gentis. E por fazê-lo, eventualmente contribuíram para criar condições que permitiram o desenvolvimento do mundo mais seguro e confortável onde você vive hoje. Então, da próxima vez que você se queixar do trânsito, da internet lenta, da comida que não está perfeita, lembre-se desta jornada. Lembre-se de que você vive em luxo inimaginável comparado aos seus ancestrais vikings. E talvez, por alguns momentos, sinta gratidão profunda por não precisar testar se você realmente sobreviveria como um viking. Porque a resposta é simples e definitiva. Você não sobreviveria. E isso paradoxalmente é a evidência de quanto a humanidade progrediu desde aqueles dias brutais quando a sobrevivência exigia que as pessoas se tornassem guerreiros ou morressem tentando.